A salvação, só recapitulando rapidinho, a salvação é uma, ok? Tem dois aspectos. Quais são os dois aspectos da salvação? O primeiro é o aspecto judicial, ok? Quando Jesus falou que está consumado, esse é o aspecto judicial. O segundo aspecto é o aspecto orgânico, tá? Que entra aquela parte da regeneração, da transformação do processo. E a salvação, ela acontece em 3 tempos distintos, ok? Quais são os tempos que acontece a salvação na minha vida, na sua vida? Exatamente na mesma ordem que nós fomos feitos pelo Senhor. Porque o Senhor primeiro fez o teu espírito, depois ele fez a tua alma e depois ele fez o teu corpo. Então é exatamente nessa mesma ordem que acontece a salvação na minha e na sua vida, ok? Então eu primeiro sou salvo no espírito, quando eu confesso a Cristo. O meu espírito se acoplou ao Espírito de Deus. E é impossível que se desacople, ok? Por isso que nós trabalhamos com essa linha de pensamento, que você, uma vez que você confessa a Cristo com a sua boca, como diz Paulo em Romanos capítulo 10, verso 9, se você com a sua boca confessar que o Senhor Jesus morreu, ressuscitou o terceiro dia, está sentado à direita de Deus, e você acreditar, crer no seu coração, você será salvo. Então esse é o aspecto judicial, esse é a salvação do Espírito, ok? Então a salvação, quando ela chega na sua alma, entra o aspecto orgânico. Por quê? Porque nós passamos por uma transformação. E essa mesma transformação é tão violenta, que nós ficamos irreconhecíveis. Ok? Espero que esteja dando aí para você absorver aí o que nós estamos tentando transmitir para você. Amém? Nossos amigos do Facebook, o áudio tá beleza? Tá todo mundo ouvindo bem aí? Então vamos lá. Nós iremos fazer aqui uma menção de 2 textos aqui para a gente avançar. Está aqui no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 4. Capítulo 4 de Mateus, verso 17. Por favor, lê aí. Mateus? Mateus capítulo 4. Verso 17. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Só o Senhor é Deus. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir. Esse não dele. Mateus 17, 4 e 17. Tô vendo 5, 4, 17, desculpa. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, que está próximo o reino dos céus. Entende? Olha só, Jesus ele sempre fala acerca de reino e não de salvação. Verso 23. Aleluia. Nilvando, nosso amigo, Deus te abençoe. É um prazer, está aí, né, Nilvando? É um prazer ter você aqui. Deus abençoe vocês. Tá ótimo o som. Obrigado pelo feedback, Nilvando. Deus abençoe. Versículo? Versículo 23. Versículo 23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Ok. Então imagina só, Jesus, ele, em todos os momentos que ele tinha oportunidade de estar falando, ele falava acerca do reino. Pergunta por quê, Zé? Por quê, pastor? Porque ele não podia falar de salvação. Por que Jesus não podia falar de salvação? Porque ele era e sempre será a salvação. Amém. Ele era a salvação ambulante, andando pelas ruas. Glória a Deus. Okay? Então Jesus ele era a própria salvação. E o que Jesus falava? Ele falava do reino. Quando Jesus, às vezes, ele queria se apresentar, ele queria falar com algumas pessoas, ele não falava, eu sou o Messias, eu sou isso, eu sou etc. Não. Ele enviava os seus discípulos adiante, e os seus discípulos falavam da pessoa dele. E quando ele chegava, os discípulos falavam, esse é aquele de quem eu falei. Por exemplo, João Batista, por exemplo, eis aqui, ó, o Cordeiro de Deus, esse é aquele que eu falei para vocês, que ele é antes de mim. E ele traz na sua mão uma pá para tirar o pecado do mundo, porque ele é o Cordeiro de Deus. Então sempre é dessa forma. Jesus não fala de salvação, porque ele é a salvação. Jesus fala de reino. Por quê? Porque sempre eu tenho a oportunidade de avançar. Ok? Então esse é o primeiro passo, é eu ser salvo. É eu confessar a Cristo. É eu declarar que Cristo é o meu único, exclusivo e suficiente Salvador. E crer no meu coração. E o meu espírito acoplou-se ao Espírito de Deus. E é impossível agora que se desacople. Glória a Okay? Deus. Então jamais. Nós fizemos aqui, né, até aquele teatrozinho aquele dia, né, irmãzinha? Acerca do presente, né? Porque na verdade, a nossa salvação é um presente. Ok? Se nós que somos pessoas, somos seres humanos, que somos ruins e cheios de defeitos, aquilo que a gente dá de presente para alguém, a gente não toma de volta. Quem tiver é o Senhor. Tomar a salvação. Então a salvação é um dom. E é gratuito, e é irrevogável. Assim Glória a Deus. Então eu recebi a salvação, que é um presente, é um dom, ok? Agora eu só salvo. O que eu preciso fazer? Eu preciso continuar avançando. Por quê? Porque eu preciso ser relevante. Eu preciso continuar crescendo na revelação. Prossigais e procedeis, hein? Assim Prosseguir em conhecer o Senhor. Conheçais e prossigais em conhecer o Senhor. Amém. Glória a Deus. Então, sempre o objetivo de Cristo nas nossas vidas é que nós morramos. É o que dizer? Nós morramos. Por quê? Olha como Paulo escreve. Olha só como Paulo escreve. Já não vivo mais eu não vivo mais, mas Cristo é que vive em mim. Então esse é o nosso objetivo, que nós, a cada momento, que a nossa natureza adâmica vá desaparecendo, de acordo com o processo, e a natureza de Cristo vai sendo enxertada, ou seja, gerada em nós. O caráter de Cristo vai sendo gerado em nós. Amém, de maneira que quando a gente olha no espelho, a gente veja o reflexo de Cristo em nós. Amém? Glória a Deus. Amém. Então, Cristo ele era, é e sempre será a salvação. Então ele faz sempre menção do reino, ok? Então a salvação completa de Deus, ela acontece assim, tá? Espírito, alma e corpo. Essa é a salvação completa. Eu sou alcançado no meu espírito, ok? Depois eu sou alcançado na minha alma, e depois, por último, eu sou alcançado no meu corpo. E o meu corpo é transformado em um corpo de glória. Exatamente igualzinho ao corpo de Cristo. Aleluia. Tá? E a gente vai passando meio superficial, vamos passando um pouco por cima, pra gente não entrar demais pra não tirar o seu foco, o seu raciocínio, pra você entender, tá? Da melhor maneira possível, ok? Então imagina só, ele percorria Jesus por toda a Galileia, ensinando. Jesus sempre ensinava. Glória a Deus. Por quê? Pergunta por quê? Por quê, pastor? Porque quando eu prego a palavra de Deus, vidas são salvas. Mas quando eu ensino, Zélia, a palavra de Deus, além das vidas serem salvas, elas também são transformadas. Oh, glória. Porque lá então o Senhor usa o profeta Oséias e diz o seguinte, Oséias 4,6 diz assim, ó, o Senhor Deus diz: o meu povo padece e sofre por falta de conhecimento da minha palavra. É verdade, Jesus. Entende? Nós temos dificuldades hoje em saber os rudimentos da fé, que são o prézinho, lá no jardim de infância da nossa fé. Imagina o tanto que nós estamos distantes do Senhor e precisamos nos aproximar do Senhor. Obrigada, irmão Mauriciano, pela audiência. Deus te abençoe, viu? Abençoe sua casa, sua família. Amém, Luciano, Deus abençoe. Então, o meu povo padece e sofre por falta de conhecimento da minha palavra. Olha como Jesus fala em Mateus também, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Eita, glória a Deus. Então, quando eu não conheço as Escrituras, eu estou o quê? Fazendo o quê? Eu estou errando. Eu estou sendo irrelevante. E pior que erra e sofre, né? Exatamente. Porque a gente sofre muito quando a gente não Por conhece. exemplo, o Luciano é mecânico. Né? Sim. Eu estou entrando aqui agora, vou dar um exemplo. Isso. Suponhamos, né, que eu não entenda nada de carro, o Luciano é mecânico, meu carro tem um barulho. Eu vou lá na oficina do Luciano, chega o Luciano, o que está acontecendo isso aqui, ó. O carro com um barulho aqui no motor, na frente, eu não sei o que é. E o Luciano vai lá olhar. Automaticamente eu vou acreditar em qualquer coisa que o Luciano disser. Isso. Se ele falar que o motor do carro bateu, que deu problema, eu vou acreditar.
mesmo sendo somente uma junta da tubagem que possa ter queimado a junta do cabeçote, né, que é uma coisa mais leve um pouquinho, vamos na junta da tubagem. Queimou a junta da tubagem, mudou o barulho do motor. Então, como eu não domino, eu não entendo nessa área de mecânica, qualquer coisa que o Euliciano falar, eu vou acreditar. É verdade. Entende? Então, por isso que eu e você que está aí do outro lado aqui na rádio, né, ouvindo aí, William Boachê, Deus te abençoe, nós que estamos aqui, em todo mundo conectado, nós precisamos urgentemente nos apegarmos com a palavra de Deus para nós conhecermos e entendermos melhor acerca de toda a sorte de bênçãos que Deus tem para mim. Glória a Deus. Porque, meus amados, aqui dentro do texto sagrado existem chaves e códigos que podem mudar a vida de uma pessoa com um texto só. É verdade. Amém? Amém. Tem um pastor que eu gosto muito da biografia dele, acho que é Carlos Miller, se eu não me engano o nome dele. Entende? Ele conta a história dele e ele disse que ele passeando pelo livro dos Salmos, ele se deparou com um versículo no livro dos Salmos, eu não me lembro agora qual é, mas está escrito assim, ó. Ele disse que mudou completamente a vida dele, de uma hora para outra, assim, ó, radicalmente. O texto fala assim, ó, eu não sei onde está escrito, mas eu sei como está escrito. Observe, olha só. Deus diz o seguinte, abre a tua boca que eu te alimentarei. Entende? Aleluia. Então, o que nós seres humanos, nós precisamos crer de uma forma tão grande, tão poderosa, ok? Que o que eu tenho que fazer é abrir a minha boca, porque a comida é o Senhor que coloca. Exatamente quando você coloca o seu filho, como é que é? Você tem menino, né, também? Mas como é que é aquele carrinho de menino que coloca ali para dar aquela papinha? Foi sentado na cadeirinha? Cadeira. É a cadeirinha mesmo, Isso. ok. O menino fica quitado naquela cadeirinha. A partir do momento que senta, né? A partir do momento que senta, com 6 meses. A partir de 6 meses. Então você pega a sua criança, você tem o seu filho, ok? Pega a tua criança e coloca naquela cadeirinha para você alimentar ele. Ainda você, além de alimentar, vai brincar com ele de aviãozinho. Você vai pegar a comidinha, ok? E você vai levar e ele vai abrir a boca e você vai colocar a papinha na boca dele. Exatamente assim que Deus faz. É verdade. Mas tem um porém, pergunta para você. Qual é o porém, pastor? Eu tenho que crer, eu tenho que acreditar, eu tenho que descansar e ter a convicção, ser relevante, ter a convicção de que o Senhor é poderoso, infinitamente poderoso, para fazer mais do que eu peço e do que eu penso. Se entregar a total dependência Total. do Senhor. Abre aí João, por favor. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 57. Acerca, nós estamos falando, abre um parênteses aqui rapidinho para a gente falar sobre alimento. Porque na verdade, eu sou aquilo que eu como. Eu estou usando a linguagem espiritual, mas pode usar também aplicar, né, no literal, né? Na nossa naturalidade aqui. Mas eu estou usando a linguagem espiritual. Eu sou o resultado daquilo que eu alimento, que eu como. Vou falar de novo. Eu sou o resultado, exatamente o resultado daquilo que eu como. Ok? Glória Então, falando de comida, me vê esse texto na mente aqui. 57? Isso é a linguagem espiritual, 57. Vamos ver como é que está escrito esse mesmo. Assim como o Pai, que vive, me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Olha só o que Cristo é. Cristo é a vida, é a Alimento. porta, é o nosso alimento diário. Aleluia. Para eu sobreviver diariamente, eu preciso tomar café da manhã, para manter o meu físico, eu preciso almoçar. Né? Tem pessoas que lancham, tem pessoas que não, mas tem um lanche às 3 da tarde e tem um jantar à noite. Eu preciso de tudo isso daí para eu manter o meu físico, o meu corpo físico, ok? 58 aqui complementa assim, ó. Este é o pão que desceu do céu, não como de vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão, viverá para sempre. Glória a Deus. Do mesmo jeito que eu preciso de me alimentar, com arroz, feijão, legumes, verduras, etc., para manter o meu físico, eu preciso também, e muito mais ainda, me alimentar de Cristo Jesus, o nosso Senhor, para manter a nossa alma saciada e alimentada e alegre. Aleluia, Jesus. Por quê? Porque é impossível você ser bênção na vida de alguém se a sua alma não estiver alegre. Eita, palavra forte, hein? É impossível, vou falar de novo, é impossível você ser bênção na vida de alguém ou abençoar a vida de alguém com a sua alma entristecida. Poderosa essa palavra. Você pergunta se está na Bíblia. Isso está na Bíblia? Vamos lá, está na Bíblia. Nós vamos ler, procurar aqui para a gente não tomar tempo. Mas vamos fazer o seguinte, olha só como diz o texto. Jacó disse assim para Esaú, quem é conhecedor aí sabe o que eu estou falando. Isaac disse assim para Esaú, Esaú, meu filho, vem cá. Esaú chegou e ele disse o seguinte para ele, meu filho, pega as suas armas e vai lá na floresta, procura uma caça e faça um guisado saboroso como eu gosto, para que eu coma e a minha alma te abençoe. Ué, então aí, vai abençoar a alma dele, vai abençoar? Então, quando eu estou feliz com alguém, a minha alma abençoa aquela pessoa. Com certeza. Isso é muito forte. Eu estou aqui analisando a situação, principalmente dentro de casa e com a família, né? Com certeza. É muito poderosa essa palavra. Então todas as vezes que Deus geralmente fazia aliança no banquete. Por quê? Porque quando todo mundo está comendo, tá todo mundo alegre. Faltou comida na mesa, todo mundo entristece. Eita. Ok? Ok. Nós poderemos, na outra oportunidade, vamos falar disso também. Tem muitos assuntos, vamos estar discorrendo aqui um monte de coisa, ok? Vamos passar você aí do Facebook aqui da rádio. Faça virar um hábito na sua vida para você estar acompanhando a gente aqui. Tá? De segunda a sexta-feira. Não é todos os dias que nós poderemos estar, nós mesmos que estamos aqui, hoje eu, a Zélia, a Tatiane, mas a maioria das vezes somos nós que estaremos aqui. Então nós temos sempre aqui um assunto complementando outro assunto, formando um raciocínio, tá? Te levando a um nível de revelação bem maior, uma revelação progressiva, revelada da parte do Senhor, de uma forma que talvez você nunca ouviu na sua vida. Ok? Então imagina só. Isaac poderia muito bem falar para Esaú, Esaú, ajoelha aqui, que eu estou prestes a morrer, já não estou enxergando mais, já estou cego, e ajoelha aqui que eu vou orar para eu te dar a sua bênção de primogenitura. Ele poderia só simplesmente falar assim. Isso que já é um outro assunto que nós podemos falar outro dia. Mas olha só, o pai estava entristecido por conta de 2 casamentos que ele teve. Então o pai dele criou um mecanismo, uma estratégia ali, para que ele se alegrasse com o filho, e através da alegria dele, a sua alma o abençoasse. Então ele disse para ele, meu filho, vai lá na floresta, traz uma caça e prepara uma comida saborosa, como eu gosto, exatamente como eu gosto, para que eu coma e a minha alma te abençoe. Aleluia, Amém? Jesus. Glória a Deus. Então, quando Jesus fala aqui nesse evangelho que ela acabou de fazer menção, quando ele fala que ele é o alimento, né? E aquele que se alimenta de Cristo viverá, por quê? Porque Paulo fala em Hebreus capítulo 11, versículo 3, Paulo fala o seguinte: pela fé, entendemos que os mundos foram criados. Que os mundos são esses, irmãos? Mundo espiritual e mundo natural. Eita, ok? Então, os mundos foram criados. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Isso, posso falar numa outra oportunidade também. Porque cada coisa que eu vou citando aqui já, ela vem um borbulho os textos da minha mente aqui, ok? Mas não podemos sair do assunto. Então, olha só, a parte B desse texto, como diz. Vamos lá. Deixa eu citar todo o texto novo. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Aleluia. E aquilo que se vê foi feito daquilo que não vê. Glória a Deus. Entende? Entendo. Então observe, tudo, por exemplo, que está aqui nesse estúdio dessa rádio agora nesse momento, que é tudo palpável, antes de existir aqui no mundo natural e ser palpável, primeiro existiu no mundo natural e eram invisíveis até então. Primeiro existiu no mundo espiritual. Tudo que existe no nosso mundo natural
existe aqui porque primeiro existiu no mundo espiritual. E na verdade, tudo que acontece aqui, todas as nossas conquistas, as nossas vitórias, aqui não é o primeiro lugar que nós as vencemos. Nós vencemos as nossas batalhas e as tribulações que nós passamos no dia a dia, é primeiro no mundo espiritual, para depois isso acontecer aqui no nosso mundo natural. Aleluia. Então, Cristiano Fernandes, Deus te abençoe. Amém. Ontem você esteve conosco, hoje novamente. Deus abençoe, viu, querida? Então observe só. Se eu, agora, entendendo e compreendendo que tudo que acontece aqui no mundo natural primeiro precisa acontecer no mundo espiritual, vamos lá, vamos pegar um texto aqui pra gente só abrir um parênteses rapidamente. Aleluia. Daniel, lá em Daniel 10, ele está orando, Glória a de Deus. joelhos, e já se passaram 21 dias. E aí daqui a pouco chega Gabriel, e chega e diz assim para Daniel, Daniel, eu vim, olha só como diz o texto, fala assim, ó, por causa das tuas palavras foi que eu vim. Muito amado, né? Homem muito Entende? amado. Vamos ficar só nesse pedacinho. Glória a Deus. Foi por causa das suas palavras que eu vim. O que é que nós aprendemos com isso? Que quando você fala, como Paulo escreve em Hebreus 11:3, que pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, então a palavra que existe na minha boca e na tua boca, ela é uma característica de Deus. Ou seja, a minha fala, a tua palavra, quando você declara, quando você fala, quando você profetiza algo acerca, usando a tua boca, esse mecanismo que Deus te deu, é como se a sua palavra fosse uma digital do mundo espiritual. Aleluia. Entende isso? Tá até forte? Glória a Deus. Então por isso que Deus. quando se uma mãe ou um pai começa a falar que o filho não presta, que esse menino é assim, assim, e começar a arrumar defeito para o seu filho, de fato, esse menino não vai prestar mesmo. Mas às vezes o menino é até tribulado, custoso, rebelde, mas quando o pai começa a profetizar uma palavra positiva na vida do filho, na vida da filha, de quem quer que seja, isso acaba acontecendo. Por quê? Porque tem poder nas minhas palavras. Aleluia. Olha como o Salomão escreve em Provérbios 18. Fala assim, a morte e a vida está no poder da língua. Quem bem usa vive, e quem mal usa morre. Glória a Deus. Então quando eu pronuncio, é uma característica que eu herdei do Senhor. Quando eu pronuncio, é como se eu lançasse a minha digital no mundo espiritual. E daqui a pouco, ou mais cedo ou mais tarde, o anjo vai chegar e vai falar assim, por causa das suas palavras que eu vi. É identidade, né? É uma identidade. Sua voz no mundo espiritual, a nossa voz no mundo espiritual se torna nosso RG, nossa identidade. É verdade. Então, na vida de Cristo, existe uma posição clara entre a posição legal e a posição experimental. Ok? Qual que é a posição legal, irmãos? A posição legal é o direito legal que nós adquirimos através do nosso confessar. Ok? E o direito experimental é um processo que nós passamos e avançamos a cada dia com a nossa mente progressiva em Cristo Jesus. E o caráter de Cristo, aos poucos, vai sendo enxertado nas nossas vidas. Glória a Deus. E às vezes a gente passamos por tantas tribulações e adversidades, a gente não pode reclamar, mas isso é automático, a gente acaba que reclama. Olha como o texto diz, Cristo diz o seguinte, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor, e todo galho que está ligado em mim e dá fruta, ele poda para que dê mais fruto ainda, e aquele que não dá fruta, ele corta e lança no fogo. Entendeu? Então, quais são por que às vezes o Senhor está nos podando? Para quê? Para que eu venha produzir mais fruto ainda. Por quê? Porque quem produz fruto é só discípulo. Aleluia. Nós Glória já a falamos Deus. desse assunto aqui, alguns dias atrás. Quem que é que produz fruto? Quem é discípulo. E a libertação é para quem? É para o discípulo. Aleluia. Ok? Ok. Glória a Deus. Então, a libertação é para discípulo e quem produz fruto é discípulo. Aleluia, Jesus. Então, essa é a posição legal e essa é a posição experimental, ok? Então, quem são? Legalmente, todos nós somos vencedores. Quem são os vencedores, irmãs? Quem são, pastor? Pergunta de novo. Quem são os Será que o vencedores? pessoal lá está querendo ouvir na rádio? O pessoal do Facebook? Nossa amiga irmã Eva Mota. Deus abençoe. Lá de Palmeiras, Evinha. Deus abençoe. Quem são, irmãs, os vencedores? Me conta, pastor, que eu quero saber quem são os vencedores. Todos aqueles que foram regenerados em Cristo. Ou seja, experimentado. Tem até um texto que fala que o próprio Cristo foi experimentado no trabalho. Quando eu sou experimentado, eu estou na prova e sou... Também, nós somos experimentados em todo momento. Certo. Entendeu? Olha como Paulo fala, é necessário que passemos por muitas tribulações para alcançar o reino de Deus. Na verdade, a hora que a tribulação vier na sua vida, se lança nela, irmão. Se joga na tribulação. Glória Por quê? a Deus. Porque a tribulação, as fornalhas das nossas vidas, aquilo que você momentaneamente está pensando que é ruim, de fato é ruim, dolorido mesmo, mas verdade. existem para o nosso sucesso. Elas nos edificam, elas forjam o nosso caráter. Com certeza. Porque, irmão Zé, imagina, o que seria de Davi se não fosse Golias? É verdade. O que seria? Quem seria Sadraque, Mesaque e Abednego se não fosse a fornalha de fogo? Eita, glória a Deus. Quem seria Daniel se não fosse a cova dos leões? É verdade. Então, olha só, fazendo algum comparativo com esses textos nas nossas vidas, Aleluia. as dificuldades existem para a nossa promoção. Nós somos promovidos. Nós somos, nos promovem. Nos promovem. Por quê? Porque a promessa de Deus não é para quem quer, é para quem quer. Para quem aguenta. Para quem aguenta. Eu preciso aguentar, suportar. A nossa patente está nas dificuldades. Elas nos promovem. Olha como Paulo escreve, que Cristo, o próprio Cristo, aprendeu a obediência através do sofrimento. Glória a Se Deus. Cristo aprendeu a obedecer no sofrimento, e nós? Meros mortais. Cristo é o modelo, coloca na sua cabeça aí. Cristo é o modelo para tudo, todas as Eita. coisas. Irmãos, tudo Glória a Deus. precisa começar, precisa ter meio e precisa finalizar em Cristo. Se não tiver Cristo como centro de tudo, está totalmente fora do contexto sagrado. Nossa prioridade, nosso investimento, nosso tempo, nossa dedicação, né? Os nossos lamentos, as nossas lágrimas têm que estar ali voltadas para os pés, né? Para os pés de Jesus Cristo. Glória a Deus. Palavra abençoada, palavra Você já quer fazer edificante. um comentário aqui? Pode falar. Amém. As provações, então, são para que nós sejamos aprovados. Com certeza. Tem um texto que fala, você podia até procurar aí, né? Tem um texto que fala acerca disso. É importantíssimo, a gente até fazer menção dele, ver se você consegue encontrar ele para nós. Glória a Deus. Aleluias. Não sei se é Thiago. Tá todo mundo entendendo aí no Facebook? Todo mundo? Amém, O som tá Jesus. bacana? Você que Glória a trabalha no Deus. FM. 105,9, Deus te abençoe. Deus honra cada um de vocês de uma forma especialíssima, ok? Glória a Deus. Tem um ditado que diz assim, irmãos. Crente tem que ser igual pandeiro, viu? Tá apanhando e tá dando glória a Deus. Amém. É isso aí. Então, irmãos, observe. Uma coisa é eu ser salvo, outra coisa é eu ser vencedor. Amém? Qual que é a diferença? A diferença de ser salvo e ser vencedor. Por quê? Porque a salvação é um dom gratuito. Irrevogável? Irrevogável, é um presente. Oh, glória. Por quê? Que eu não preciso pagar por isso? Porque alguém já pagou por mim. É a lei do resgate. Nós falamos aqui outro dia acerca disso. Aleluia. Jesus, ele veio, encarnou aqui e se tornou nosso parente para quê? Para ter direito de resgate. Glória a Deus. Achei aqui, pastor. Pode ler. Versículo tem Capítulo, onde? Tiago, capítulo 1, versículo Mais alto. 2 e 4. 2 a 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. E lá no versículo 12, diz: Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Então, sou testado. Aleluia. É mais ou menos igual, é mais ou menos a escola da vida, né? É verdade. Tem um pouquinho para trás dele. Não, aqui, ó, pra cá. Tá na frente do microfone. Então, observe.
Uma coisa é ser salvo, outra coisa é eu ser vencedor. Qual que é a diferença de ser salvo e de ser vencedor? A salvação, esse é o aspecto judicial. Quando Cristo diz está consumado, ele remiu todas as coisas, de menos o homem. Por quê? Porque o homem precisa aceitar esse favor. Por isso que eu, o ser humano, nós precisamos confessar a Cristo com a nossa boca. Entende? Aleluia. Olha como Paulo escreve, com o coração se crê, com o coração se crê para salvação, com a boca se crê para salvação, com o coração se crê para justiça, e né, mais ou menos assim, acha o texto aí também. Então eu preciso abrir a minha boca. Por quê? Porque o mundo espiritual precisa saber disso. A gente precisa destravar tudo isso no mundo Com certeza. espiritual, né? Por quê? Porque quando eu falo, acontece. Então eu preciso falar, confessar com a minha boca, e inclusive perante os homens. Aleluia. E eu preciso crer, acreditar no meu coração. Essa é a verdade, ok? Glória a Deus. Observe, a minha salvação está garantida legalmente pelo sacrifício de Cristo. Então quando Cristo morreu, ele me remiu. Quando eu reconheço e recebo esse favor, ok? Amém, Jesus. Glória a Deus. Mas eu vou entrar, olha só, a minha salvação é garantida legalmente pelo sacrifício de Cristo. Mas eu vou entrar na experiência da herança do reino. Aí já é uma outra história. Reino Glória a Deus. e salvação são coisas distintas. E tem aqui uma separação muito grande. Pode ler o texto. Romanos 10, Mais alto, por favor. Romanos 10, capítulo 10, versículo 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Não é esse texto não, mas esse aí já serve. Ok? Então eu preciso confessar, preciso crer. Uma vez que eu faço isso, eu sou salvo. Doeu, Zé? Não doeu nada, tá? Você fazer esse processo. Agora, o que é o polimento, o trabalho? Como que eu construo a minha fé? Usando os materiais que o fogo não queima. Quais são eles? Quais são, pastor? Prata, pedra... Bronze? Não. Ouro? Ó, ouro, prata e pedra preciosa. Esses são os materiais que o fogo não queima. Agora, Zé, quais são os materiais que o fogo queima? Palha? Feno? O que mais? E madeira. E madeira. Se eu chegar diante do tribunal de Cristo, que eu for consumidor, e se eu tiver passado a minha vida inteira construindo a minha vida usando esses materiais, feno, palha e madeira, o que vai acontecer? Eu vou me queimar tudo. Mas se eu chegar lá, se eu trabalhei durante aqui a minha vida usando os materiais certos, que é ouro, prata e pedras preciosas, isso o fogo não queima. Okay? Glória a Deus, então, aleluia. vamos lá. Então uma coisa é ser salvo, outra coisa é ser vencedor. A salvação é um dom de Deus, dado a todo aquele que crê. Agora a recompensa é apenas para os vencedores, ou seja, aqueles que têm obras de justiça. Ok? Efésios capítulo 2, versículo 5, por favor. Vamos lá, porque nós estamos no final do nosso tempo, tá acabando? Aleluia, Jesus. E eu quero fechar aqui com chave de ouro essa uma hora que nós temos aqui na rádio. Efésios 2. Efésios capítulo 2, versículo 5, parte B. Glória a Deus, aleluia. Abre Romanos, a sua Aleluia. casa. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Pela graça o quê? Sois salvos. Lê Efésios 2 e 8 agora. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. O que é um dom? Presente. Glória a Deus. E não vem de mim para que eu não me glorie. Ó, Senhor, eu sou fera, eu sou forte. Olha só, Senhor, eu consegui. Não vem de nós para que ninguém se glorie. Aleluia. Lê o texto novo. Efésios 2 e 5 e Efésios 2 e 8. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Por quê? Porque quando Cristo ressuscita, vai acontecer exatamente comigo a mesma coisa que aconteceu. Por quê? Pergunta por quê? Por quê, pastor? Porque ele é o modelo. Amém. Cristo é o modelo de tudo. Exatamente como aconteceu com ele, assim exatamente acontecerá com todo mundo. E a Bíblia é manual. Do fabricante. A Bíblia é o manual do fabricante. Aleluia. Ok? É a palavra de Deus. Glória a Deus. Vai lá. Efésios 2 e 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, Romanos 4 e 16. é dom de Deus. Leia, Romanos 5 e 1 agora. Aleluia, Jesus. Pode verdade. Romanos capítulo 4, versículo 16. Portanto, pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. O Abraão é seu pai, viu, meus amados? Todo aquele que acredita em Cristo, ok? É filho de Abraão pela fé. E se ninguém te contou, eu quero te contar agora. Abraão foi a primeira pessoa que Deus falou acerca de Cristo para ele, lá no Antigo Pacto. Glória a Okay? Deus. Sabe aonde diz ele? 5, Romanos 5. E 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com 10, Deus, 9. por nosso Senhor Jesus Cristo. Fala de novo. Tendo sido, pois, justificados pela Pode ler fé, aí. temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Olha só, gloriar nas tribulações, não só nas coisas boas. Porque tem pessoas que têm dificuldade em ser grata a Deus nos momentos de tribulação, mas ela faz é murmurar. É verdade. Como os hebreus faziam lá no deserto. Murmuraram. Então a língua é chicote do corpo. Quando você usa ela bem, você vive, mas quando usa mal, você morre. Enquanto eu falo de um deserto, continua a leitura. Amém, Jesus, glória a Deus. Pra gente finalizar. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência, a esperança, e a experiência, a Isaías, esperança. Tati, Isaías, pode continuar. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que, pelo bom alguém, ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por eles salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus... Olha só, éramos inimigos de Deus, fomos reconciliar. Pergunta quem reconciliou? Quem reconciliou? Foi o próprio Deus. O próprio Deus nos reconciliou consigo mesmo, Através através de de Cristo. A maior oferta que deu na história, às vezes tem gente que tem muitas coisas contra a oferta, mas a maior oferta que deu foi o próprio Deus. E Deus, quando ele te pede alguma coisa, sabe o que acontece? A internet está caindo. Ele não te pede nada que não tenha te dado primeiro. A internet aqui da rádio, gente. Amém. Glória a Deus. Isaías, agora, Verso Tati. 55? Isaías capítulo 55, versículo 1. Ó vós, todos os que têm sede, vinde às águas, e os que não têm dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim. Olha só, você compra sem dinheiro. Comprai sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Você compra sem dinheiro. Por quê? Porque é de graça. Ok? É de graça. A minha salvação é de graça, pela graça. Não há nada que eu possa fazer que eu possa adquirir lá.
Glória a Deus. Não é impossível isso, mas alguém pagou alto preço e me deu gratuitamente esse presente. Agora o reino é outra história. Eu preciso avançar, preciso me tornar maduro, preciso deixar de beber leite, preciso deixar de ser menino e passar a ser homem, como Paulo fala. Pra quê? E ter obras de justiça para me alcançar o reino do Senhor. Amém? Amém. Queremos ser gratos a Deus pela sua vida, você aqui do Facebook, que esteve aqui conectado com a gente. Okay? Aleluia. Que Deus te abençoe, te honre grandemente, em nome de Jesus. Você Amém. de outras cidades, de outros países que está aqui nos acompanhando, que Deus, na sua infinita misericórdia, abençoe. Você está através da Rádio Clube FM, possa ser impactado aí com a palavra de Deus. Nós estaremos fazendo oração agora para estar abençoando a sua vida. E já encerrando, ok? Aleluia. Tati, eu te amo muito boa noite, Deus te abençoe. Espero o pessoal aí. Amém. Deus abençoe, pessoal da rádio, os ouvintes, pessoal do Facebook. Aleluia. Que o Senhor venha nos abençoar, Ela tá oscilando. nos direcionar nessa semana, que seja uma bênção na vida de vocês, que o Senhor venha dar os livramentos que vocês têm pedido, que o Senhor venha atender as nossas orações essa noite, em nome de Jesus. Amém. Já prepara um item que eu vou passar para eles, esse ela já vai estar colocando aqui pra gente. Senhor Deus, nessa hora eu quero ser grato ao Senhor mais uma vez por essa oportunidade especial de estarmos vivos aqui nessa hora na tua presença. Aleluia. Senhor, estamos aqui nesse estúdio, nessa rádio, e a nossa intenção, o intuito nosso é sermos canal de bênção, é sermos aí, Senhor, bênção na vida das outras pessoas. Glória a Deus. Nós queremos declarar nessa hora. Assim como Paulo escreve em Efésios capítulo 1, versículo 3, bendito seja Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou lá no passado, que já te abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Aleluia. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que você não vai ser abençoado. Segundo o texto sagrado, é o que eu creio, nós já fomos, você já foi abençoado. Qual que é o problema? Você não sabe que você já foi abençoado. Oh, glória. Mas eu estou te contando à luz das escrituras sagradas, nessa hora, à luz do texto sagrado, que você já foi abençoado. E que você precisa tomar posse dessa palavra e acreditar no teu coração. E você precisa entender, olha como Jesus fala, o reino de Deus não está ali nem acolá, o reino de Deus está dentro de vós. Nós precisamos entender que nós, uma vez que Cristo estiver dentro de nós tiver o reino de Deus dentro de nós no Senhor temos o poder de materializar riquezas. Eu quero nessa hora, usando aqui desse texto, eu quero declarar que essa bênção que o Senhor já deu sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu trabalho, sobre o teu casamento, sobre a tua família, os teus filhos, sobre a tua saúde, eu quero declarar que você já alcançou e que a partir de hoje, em nome de Jesus, você vai tomar posse de toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais, que Cristo já gerou isso na tua vida e que isso hoje, a partir de hoje, em nome de Jesus, você irá tomar posse, você da rádio, você do Facebook, os nossos amigos, os nossos companheiros, você irá tomar posse dessa Amém. palavra e isso irá se tornar uma Em nome de verdade, Jesus. como Cristo Jesus é a verdade e a vida, Nós e todos, nós todos só podemos chegar ao Senhor Deus através de Cristo, que é o intercessor, intermediador, é o que faz a ponte entre nós e o Senhor, é o que nos aproximou, que nos reconciliou com o Senhor Deus, derrubou o muro de inimizade que existe entre nós e Deus, é através de Cristo, unicamente, exclusivamente, não há outra maneira, não existe uma outra maneira, outra porta, ciclano, bertando, não existe, é só através dele, do nosso autor e consumador, o autor e consumador da minha e da tua fé, é o leão da tribo de Judá, é a estrela da manhã, é a raiz de Jessé, é aquele que vai vir montado no cavalo branco e na sua coxa escrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, é através de Cristo, por meio de Cristo, que nós conseguimos, adquirimos, tomamos posse daquilo que ele já nos deu nas regiões celestiais, que é toda sorte de bênçãos da parte do Senhor. Eu quero liberar, eu quero reivindicar, quero liberar sobre a tua vida, eu quero profetizar e determinar que toda sorte de bênçãos da parte do Senhor, em todos os aspectos, em todos os setores da tua vida, em todas as áreas da tua vida, você receba e seja impactado, seja renovado, seja curado, seja melhorado, seja transformado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Aleluia. Amém.